Muito bem, voltamos aí com a transmissão do resumo da semana, trazendo algumas informações a respeito de Lajeado, o que aconteceu na Câmara, o que eu apresentei, enfim, o que os colegas vereadores apresentaram na sessão da Câmara de Vereadores de Lajeado nos últimos dias. Na sessão da última terça, encaminhei um pedido para a Prefeitura remeter até a Câmara de Vereadores o projeto de lei da mobilidade urbana. Estatístico que nós teremos aí, em 2050, uma população muito grande de pessoas centenárias, e nós precisamos deixar a nossa cidade pronta para receber essas pessoas, que são provavelmente as que vivem aqui hoje, ou aquelas que ainda virão para o nosso município. As dificuldades que nós encontramos a respeito da mobilidade são bastante grandes, notadamente aí na região central da cidade, que é onde é que tem mais pessoas se deslocando. Nós podemos perceber calçadas que não são adequadas e também a questão da acessibilidade à própria calçada, quer dizer, não tem as rampas de acesso. Nós verificamos isso em vários lugares e acreditamos que isso deve ser feito o quanto antes. Lembrar aqui que não precisa de projeto de lei para a Prefeitura pedir para que isso seja feito. Aliás, em algumas situações do passado, a própria Prefeitura tomou essa atitude, fazendo em alguns lugares esse rebaixamento da calçada. Precisa ser feito, precisa dar acessibilidade. Não é só para quem é cadeirante, é para quem tem a passada curta, né, o passo não ser tão comprido, uma pessoa que daqui a pouco tem mais idade, ou então até a gente percebe quando tu tem um carrinho de nenê que você precisa carregar para um lado para o outro, né, o carrinho empurrando, ou o carrinho de compras, que a gente vê muito acontecendo aqui no centro, e não tem aí o rebaixamento da calçada. Precisa ser feito. Algum tempo atrás acabou se transformando em lei, lá em 2017, a questão da divulgação das listas de espera por cirurgias, exames e consultas no nosso município de Lajeado. E isso não se, apesar de ter se transformado em lei, a Prefeitura de Lajeado não tem cumprido isso. E alguns dias atrás, o vereador Vavá acabou pedindo informações a respeito disso e a resposta foi completamente evasiva. E nós estamos encaminhando de novo aqui para a Prefeitura, pedindo de maneira clara, transparente, aí quantas pessoas estão nessa situação. Lembrar aqui que apesar de toda essa situação que a gente vive de Covid, enfim, também tem outras pessoas, tem outras doenças, né, que precisam ser tratadas. E a população de Lajeado, ela merece, né, ela precisa ter acesso a essas informações. Então eu reencaminhei, não é a primeira vez, aliás, tem vários pedidos que eu já fiz a respeito disso, e eu espero que a Prefeitura tenha, sim, a bondade de responder o que é a obrigação dela, né? Caso contrário, a gente vai ter que buscar essas informações de outra maneira. Lembrar que na última sessão da Câmara de Vereadores nós pedimos também que seja ampliada a quantidade de profissionais da área da saúde que estejam atuando. Nós temos aí reclamações de pessoas que estão desde 2018 ou até antes disso, esperando por uma cirurgia, por um exame, por uma consulta. Então a gente está realmente esperando isso aí. É um pedido que, vamos lá, não é do vereador, é um pedido da comunidade. Uma reclamação bastante constante que eu tenho recebido é a respeito do sistema de transporte coletivo na nossa cidade. Já passou por notícia, já veio à imprensa, já saiu, enfim, nas redes sociais bastante a respeito da superlotação dos ônibus. E a reclamação ela não se restringe só à questão dos ônibus, mas também à questão das paradas de ônibus. Nós percebemos aí que existem muitas pessoas que estão aguardando em paradas que simplesmente não têm condições de que as pessoas fiquem nessas paradas. Ou estão tomadas pelo mato, ou então a parada já está toda quebrada, enfim, são paradas antigas que não foram substituídas ao longo do tempo. Foi financiado pelo PAC a quantidade de 134 paradas de ônibus para o município de Lajeado. E a resposta da Prefeitura que veio é que essas 134 paradas já foram alocadas, ou seja, não existem mais paradas novas para serem colocadas pelo sistema do PAC. O que não significa que a Prefeitura não possa realocar ou fazer alocação de dinheiro para colocar essas novas paradas à disposição do público. Lembrar aqui que esse pessoal que pega ônibus é pessoas a menos que estão transitando de carro, né? Então, numa situação que a gente precisa incentivar o transporte público, é conveniente que o transporte público também tenha condições de ofertar um bom serviço para a nossa comunidade. A respeito do IPTU, a gente está falando dos tributos municipais de maneira ampla, de maneira geral, mas eu fiz um pedido específico na última sessão da Câmara de Vereadores para que a Prefeitura dê a prorrogação dos prazos de desconto do IPTU. Lembrar aqui que com a situação de lockdown, da bandeira preta sendo estabelecida em todo o estado e muitas empresas não podendo trabalhar durante esse período e muitas pessoas então não podendo exercer o seu serviço, acabarão tendo problemas para fazer o pagamento com os descontos que a Prefeitura oferece e esses prazos já estão correndo. Quer dizer, inicialmente tu tinha um prazo de 15% de desconto sobre o valor do IPTU, depois 7,5% e assim ele vai diminuindo com o passar do tempo. Só que esse tempo está passando, nós estamos em bandeira preta, nós estamos com dificuldades de deixar as pessoas trabalhar, é isso que se percebe.
que por uma questão de imposição legal não se pode trabalhar. Então é conveniente que o Estado, vamos lá, o município, o Estado, também dê condições para que as pessoas mantenham a possibilidade dos descontos. Fiz esse pedido, foi aceito por todos os colegas, vai chegar à mesa do senhor prefeito nos próximos dias. Eu espero que alguma coisa seja feita nesse sentido. É importante lembrar que mesmo com essa situação de Covid, tem algumas outras situações que estão acontecendo e que elas vão acontecer. Como, por exemplo, a duplicação da BR-386, que corta o município de Lajeado. E algumas pessoas têm me convocado para comparecer para falar a respeito dessa nova duplicação, dessa situação que vai ser boa para o município, da questão da duplicação, ou seja, vai ter menos acidentes, mas também vai cortar muitos acessos, muitas pessoas vão ter dificuldade para trafegar de um lado, de um bairro para o outro na nossa cidade. Então eu acabei encaminhando um ofício para a CCR, que é a empresa que pegou a concessão aí pelo período de 30 anos, para que ela encaminhe para a Câmara de Vereadores de maneira oficial o projeto de duplicação da via. E aliás, ali não vai constar só a questão da duplicação, mas também os acessos que vai ter de um bairro para o outro. Lembrar que é uma questão histórica aí, a questão do acesso do bairro, por exemplo, do bairro Bom Pastor para o bairro Larias, né? Essa saída de um bairro para o outro, de um lado do nosso município para o outro lado, é um problema bastante histórico, tem que ser resolvido, e esse é o momento de abordar isso. Por quê? Porque nós estamos aí, logo em seguida vai começar esse processo de duplicação, e a gente espera que ele seja feito da melhor maneira possível. Então a participação da Câmara de Vereadores, eu vejo que ela é essencial para que isso aconteça. Entre os projetos de lei que foram aprovados, esse já há bastante tempo, e acabou se transformando em lei no município de Lajeado, fico bastante contente com isso, é a alteração do Código Tributário do município. Ele foi escrito e foi sancionado lá em 1973, e não podia transitar nenhum tipo de papel dentro da prefeitura se a pessoa estivesse em débito com a prefeitura, devendo, por exemplo, um IPTU ou qualquer outra coisa que estivesse devendo dentro da prefeitura. E a gente flexibilizou essa lei dizendo que pelo menos aquelas situações onde a pessoa quer fazer a regularização do habite da casa, que é um processo inicial até para começar o processo de venda daquele imóvel, seja possível isso acontecer. Esse projeto passou com uma votação bastante apertada lá na Câmara de Vereadores, mas é um projeto bom, foi largamente elogiado aí também pelo vereador Éder na oportunidade, e esse projeto se transformou em lei no nosso município. Então fico contente porque a gente vai avançando. Lembrar que todas essas leis antigas e leis novas, elas devem sim ser revisadas de tempos em tempos. Por quê? Porque de fato a situação se alterou, e esse caso específico do Código Tributário, é importante salientar que na legislatura de 2013 até 2017 foi criado um dispositivo que quem está em atraso com a prefeitura poderá ser incluso em órgão de restrição, como por exemplo a SPC, Serasa, enfim, outros órgãos se for o caso, mas que incentiva o pagamento dos tributos que estão atrasados. Então não existe motivo mais para não transitar documentos dentro da prefeitura. Vou lembrar aqui que, se você não percebeu, a prefeitura é um monopólio. Não tem como você procurar esse serviço a ser prestado em outro lugar. Na última sessão da Câmara de Vereadores também foram aprovados alguns projetos, como por exemplo a criação de um loteamento onde é que foi necessário destinar um pouco da área pública para fazer arruamento. Eu até apresentei algumas dúvidas que eu tinha na situação. Até essas dúvidas, inclusive, elas são pertinentes porque as comissões elas estão se reunindo de maneira costumeira às 9h30 da manhã. 9h30 da manhã é um horário bastante complicado até para você se fazer presente em todas essas reuniões. E quando eu estava fazendo parte das comissões, a reunião começava às 8h30. Até pedido dos vereadores, né, que começasse às 8h30. Quanto mais pessoas participam das comissões, melhor, porque você consegue tirar todas essas dúvidas a respeito dos projetos. Pois bem, a dúvida que eu apresentei aqui foi a respeito dessa necessidade da prefeitura conceder uma parte do seu terreno para fazer um arruamento. É claro que na situação atual é bastante conveniente que isso aconteça, até porque muitos terrenos da prefeitura estão cheios de mato. Ou seja, a prefeitura não está cuidando da maneira adequada daqueles terrenos. Ou seja, transformar isso em rua acaba sendo um benefício para a comunidade. No caso, é uma situação ali do bairro São Bento que faz bem para toda a comunidade, porque vai fazer interligação entre duas vias, a RS 413 e a rua Henrique Eckert, que é uma das também principais ruas do nosso município. Vai ser um belo loteamento ali,
e com certeza a população vai acabar tendo um bom serviço sendo prestado. De maneira costumeira também na Câmara de Vereadores foi aprovado o projeto que chegou no dia a respeito da contratação de profissionais da educação. Sempre que chega esse tipo de projeto, os vereadores eles são bastante práticos em colocar em votação o quanto antes, porque a Câmara de Vereadores de Lajeado já há bastante tempo entende que o processo de seleção, o processo de fazer o profissional de fato estar substituindo o outro que acabou se ausentando, é muito necessário. Então ele não deve passar por mais tempo na Câmara de Vereadores. Então a gente faz uma análise rápida a respeito desse tipo de projeto, que é bastante comum aparecer na Câmara de Vereadores, e libera ele para votação no próprio dia. Então o projeto, mais uma vez, foi liberado e deve ser chamado os mais profissionais daqui a uns dias. Teve um projeto que já foi apresentado há mais tempo atrás pelo então vereador Roberto Schneider, Paulo Roberto Schneider, o Beto eletricista, como alguns conhecem, e dessa vez ele foi apresentado pela vereadora Ana da Pama. Esse projeto é para que tenha cisternas em construções do nosso município, quer dizer, quem vai construir algum prédio, alguma situação nesse sentido, vai ter que colocar cisternas. E esse projeto ele já estava em discussão nas comissões da Câmara de Vereadores e acabou sendo pedido vistas pelo vereador Alex Schmidt. Na última sessão também apresentei, junto com o vereador Jones, o Vavá, e também o Éder, um requerimento para que seja explicado direitinho onde é que vem a aplicação dos recursos que vieram do governo federal a respeito da Covid. Isso é importante porque nós tivemos aí um montante bastante significativo de dinheiro que veio do governo federal, quer dizer, teve esses 12 milhões de reais que vieram para cá, para o município de Lajeado. Também teve aporte aí no valor de aproximadamente 1,5 milhão, um pouco mais do que isso, inclusive vindo da Câmara de Vereadores para destinação não só para a questão do Covid, mas também para as cheias, e é importante que o secretário da Fazenda do município de Lajeado venha trazer essas explicações. E eu sempre digo que a vinda de um secretário é uma oportunidade da prefeitura se explicar, colocar o ponto de vista dela a respeito das situações. E apesar de ter sido pedido vistas pelo vereador Alex Schmidt, nós acreditamos que essas explicações são muito pertinentes. Afinal de contas, o nosso município está aí superavitário em 48 milhões de reais, e está faltando leitos, está faltando um monte de coisa no nosso município, né? Então é conveniente que essas explicações venham e que elas venham pela prefeitura. Na última semana eu fui visitar a presidente do Sindicato dos Professores do município de Lajeado, Rita de Cássia Quadros da Rosa, e a gente conversou a respeito de vários assuntos e ela já me antecipou a respeito de um rombo de quase R$500 mil junto ao sindicato. Vai vir um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, muito provavelmente, e isso acabou sendo noticiado na coluna do Martini. Nós estamos bastante preocupados com isso, porque essa cifra, são R$417 mil aproximadamente, veio da gestão anterior e tem que ser explicado, tem que saber onde é que foi parar essa cifra aí, que é um saldo devedor para uma empresa que presta o serviço de saúde para o sindicato. Então nós vamos com certeza acompanhar de perto essa situação. É importantíssimo que nós saibamos o que aconteceu com esse quase R$500 mil. Recentemente eu também pedi para que fosse feita a limpeza numa praça, numa área pública da Avenida Rio Grande do Norte. Não que eu tenha feito o primeiro pedido fazendo um vídeo, justamente o contrário, a gente sempre faz o protocolo junto à prefeitura. Então tem 2, 3 tipos de protocolo que a gente consegue fazer, um é pela internet, outro é presencialmente. E quando você vê que a situação não está se resolvendo, a gente vai lá e filma aquela situação, apresenta aquela situação para o público, né? Para as pessoas verem o porquê que a gente está pedindo. E a altura do mato era realmente muito grande, os vizinhos estavam reclamando da questão do mato nascendo, enfim, que as crianças também não poderiam utilizar aquele espaço, e é importante a utilização dos espaços públicos, né? Notadamente aí, nesse período de pandemia, pelo menos para cada pessoa poder pegar uns 15 minutos de sol, caso contrário, elas vão ter que tomar a vitamina D. Aliás, o vereador Vavá teve que estar afastado agora por Covid, ou com suspeita de Covid, e teve que tomar aí essa vitamina. Comenta o vereador Vavá que o custo dessa vitamina D é aproximadamente R$90. Ou seja, nós temos que deixar sim esses espaços à disposição, não para ter aglomeração, mas para que as pessoas tenham condições aí daqui a pouco de utilizar esses 15 minutos necessários de sol por dia. Assim, eu quero agradecer à Secretaria de Obras porque o serviço foi feito. Quer dizer, passamos lá, os vizinhos acabaram nos retornando a respeito da limpeza. A limpeza foi feita, era necessária e a comunidade agora pode contar com mais esse espaço limpo aí pela administração municipal.
Eu também fiz um levantamento a respeito dos dados que são fornecidos pela Prefeitura de Lajeado a respeito da Covid no nosso município. E o que a gente tem é que durante o ano passado, ao todo, desde o mês de abril até dezembro, faleceram 60 pessoas por Covid. Durante esse ano, de janeiro até agora, dia 3 de março, foram contabilizadas 21. E aí existem alguns picos que aconteceram de falecimentos, chegando, por exemplo, a 13 mortes num mês, isso durante o ano passado, e nesse ano não chegou ainda a esse patamar, quer dizer, nós tivemos aí o máximo de 10 mortes que aconteceram no mês de janeiro. Só que é importante salientar que a média está muito mais alta do que no período passado. Então é por isso que tem um apelo popular muito grande para que as pessoas mantenham esse distanciamento. E além disso, a questão da superlotação aí do hospital, ou seja, não tem mais leitos à disposição, muito antes pelo contrário, tem pessoas que estão esperando atendimento do leito da UTI, porque não tem mais leitos à disposição, ou seja, a mortalidade que hoje, se você pegar pelo que está aparecendo no site do HBB, e dividir a quantidade de pessoas que já foram atendidas pela quantidade de óbitos, você vai perceber que a cada 10 pessoas que entram, pouco mais de 3 pessoas, enfim, arredondando 3 pessoas, falecem, que 3 pessoas não saem da UTI com vida. O que eu tenho percebido é que continua sempre a média de idade, tanto no ano passado quanto nesse ano, de 73 anos, questão da quantidade de pessoas que estão falecendo, a média de idade é essa, não significa, sobremaneira, que sejam pessoas que tenham mais idade, muito antes pelo contrário, tem pessoas aí que estão puxando essa idade para baixo, a gente teve bastante casos recentes aí de pessoas que vieram a falecer por Covid com uma idade mais baixa, que tem algum tipo de comorbidade. Então é importante esse apelo que está sendo feito, não só pela imprensa, não só pelo hospital, pelos médicos, pelos profissionais de saúde, mas manter esse distanciamento, manter a questão de usar as máscaras, lavar a mão com álcool gel, lavar a mão sim, com água e sabão. Esse distanciamento ele realmente é necessário, porque pela estimativa que a gente está tendo desse ano, e apesar de ter vindo a vacina, o nível de mortalidade ainda está muito alto. Então fica aqui o reforço para manter esse distanciamento, manter esse cuidado, né? Se der para postergar a saída lá na família, nos pais, enfim, nos tios, não vá nesse momento, aguarde, né? Daqui a um pouco mais a gente vai ter a vacina aí, está chegando a vacina. A vacinação no município de Lajeado começou no dia 19 de janeiro. E aí eu até fiz um acompanhamento a respeito das notícias de quantas pessoas acabaram recebendo essa vacina pela contagem que eu fiz ali no site da prefeitura. Tem os dados que eu procurei. São alguma coisa a mais de 3.400 pessoas que já foram vacinadas. E perto da população de Lajeado, que pelo IBGE são 85.033 pessoas, isso daria alguma coisa em torno de 4,4% da nossa população já vacinada. Então eu estou compilando essas informações ainda e é importante que a população tenha ciência de que a situação do nosso município está crítica, mas não só no nosso município, também no estado. Bom pessoal, essas são algumas das notícias que eu reuni para passar para vocês a respeito do que tem acontecido nos últimos dias na nossa cidade de Lajeado. Espero que os próximos dias sejam dias melhores, que a gente possa finalmente aí ser vacinado e levar uma vida normal. E é isso aí. Tamo junto!